vocês têm acesso ao material lá do nosso papo. Eu mudei hoje aquela apresentação de slides que tinha lá. Eu fiz uma alteraçãozinha e coloquei uma versão nova, então se vocês baixaram ela para alguma leitura, pode procurar lá, tá? Não tem nada muito diferente, mas está um pouquinho diferente em alguma coisa, então já ajuda. E lembrar vocês que vocês têm um material para leitura, tem 2 materiais lá, bem simples, bem completos, assim, e bem didáticos. Um deles é o próprio polígrafo do curso, que está como introdução à administração, a disciplina, e outro que ajuda bastante vocês a responder essas questões que eu coloquei lá, é aquele livrinho, é um livrinho pequeno que eu escaneei, um livro do Chiavenato, tá? Se vocês não têm certeza do que vocês têm lá a resposta, coloquem aquilo que vocês entendem. São todas respostas discursivas, tá? Então, procurem assim colocar, ler e escrever aquilo que vocês entendem naquelas respostas lá. O nosso bate-papo hoje, eu não vou projetar, tá? Porque vocês têm o material, e para projetar, o bom seria que eu tivesse colocado 2 câmeras aqui, daí eu veria vocês e a projeção também. Mas vocês têm aquele material lá, nós vamos conversar um pouquinho sobre esta parte introdutória da administração e um pouquinho sobre as teorias, muito rápido, para vocês entenderem esse contexto. Então, eu queria ressuscitar para vocês o porquê que nós estudamos a administração em gestão de cooperativas. Alguém quer arriscar nas leituras que já fez até agora? Vamos participar, que daí o tempo passa rápido também, né, para nós. Por que vocês acham que é importante estudar administração? Quando se fala num curso técnico em cooperativismo? Porque, na verdade, tudo que a gente faz envolve administração, né? Como vem no material que foi postado, a administração, ela vem lá desde os tempos primórdios antigos. Tudo que você vai fazer, você precisa ter um planejamento, você precisa saber o que você vai fazer no seu dia a dia, você precisa planejar. E o planejar é o quê? É uma das estruturas da administração. Então, a administração, ela está sempre envolvida mesmo no teu serviço. Você vai fazer o serviço da casa, você vai fazer um planejamento, o que você vai fazer primeiro. Você vai cozinhar, você precisa fazer um planejamento. O que você vai fazer primeiro? Você vai colocar água a esquentar, você vai botar o óleo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, tudo o que a gente faz envolve administração, e numa gestão de cooperativas principalmente, né? Se você quer que a cooperativa tenha futuro, tenha sucesso, você precisa saber passo a passo o que você vai fazer. Né? Perfeito! Nossa, gostei muito do exemplo da Carly. Perfeito. Eu ia perguntar se tu cozinhava. Tu cozinha, Carly? Que, ó, eu ia dar o exemplo da cozinha. Ótimo, gostei muito da tua colocação. Se tu vai fazer alguma coisa, tu tem que saber o que tu tem para fazer, né? Tu sabe que hoje eu estava lendo uma reportagenzinha na Folha de São Paulo, que era uma especialista em culinária, assim, ela estava dando dicas do dia a dia, né? Coisas que as donas de casa sabem fazer muito melhor do que a gente imagina. Ela disse assim, um prato se começa olhando a geladeira para saber o que tem, né? Então, é uma forma de tu otimizar, não colocar as coisas fora, verdura, fruta, e tu construir o teu prato a partir daquilo que tu possui. Então, é um conceito de administração, é nós fazermos com quais os recursos que eu tenho, né? E tem um nome muito bonito em francês para isso, você já deve ter ouvido falar nesses programas de televisão que fala de culinária, mais chique, assim, né? Que nada mais é do que aquilo que a Carly falou, que é o tal do mise en place. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem aquele o chefão, né? O chefe de cozinha. Vocês assistiam aqueles programas lá, tipo do Chato para Comer, lá do Claude, que é bem uns programas bem legais, assim. Ele tem um auxiliar de cozinha que faz o mise en place. O que é o mise en place? Ele prepara todos
os alimentos, os ingredientes que vão para aquele prato, mas ele também esquenta a água, ele vê a frigideira, ele deixa as coisas, o sal, a pimenta, o óleo já separado, tudo ali, né? Então, quando tu for executar o negócio, não vai ter problema, vai faltar alguma coisa. Então, administrar num conceito muito elementar, é tu articular os recursos que tu possui. Que recursos eu tenho e vou articular. Tem uma outra função que eu acho que é muito importante na administração, que nós vamos ver um pouco mais para frente no transcorrer da disciplina, que é a capacidade de leitura ambiental. O que é a leitura ambiental? É a capacidade de entender o espaço em que a organização está inserida e quais os desafios que este espaço estão trazendo, tá? Mas isso também nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas basicamente é assim, onde eu estou e o que eu me proponho, qual a satisfação, toda organização existe para a satisfação de uma necessidade, qual a necessidade que eu me propus a satisfazer e de que forma? Então, por exemplo, uma cooperativa de crédito, ela satisfaz uma necessidade muito parecida com as instituições bancárias tradicionais. Mas o que ela tem de diferencial? O que ela vai chegar? Por exemplo, ela vai ler o ambiente onde ela está inserida e ela vai identificar, isto aqui eu sei fazer, aquilo lá eu não sei fazer, como que eu vou chegar, então, para enfrentar a essas exigências que o ambiente está me impondo. Para quem é aqui do Rio Grande do Sul, ou pelo menos está ligado nas coisas que acontecem nas cooperativas, vocês teriam algum exemplo de alguma crise de cooperativa que tenha acontecido agora nos últimos dias aqui no Rio Grande do Sul? Alguém arrisca aí? Tem uma cooperativa gaúcha, forte, grande, está passando por um momento de crise bastante delicado. Alguém arrisca? Eu arrisco dizer para vocês que esta crise desta cooperativa tem o potencial de esculhambar bastante todo o trabalho cooperativista que está sendo feito para demarca do cooperativismo, né? Por que vocês estão com as câmeras desligadas? Vocês estão se achando muito feios? Vou dar falta para vocês, quem está com a câmera desligada. Alguém consegue arriscar aí qual é? Pode ficar com o neném no colo, não tem problema, viu, Renato? Eu não tenho certeza, mas eu sei que... não sei se foi esse caso especificamente, mas eu sei que a Languiru tem uma situação que não é das melhores em termos de sustentabilidade da organização ali, né? Perfeito, Lucas. É a Languiru mesmo. É a Languiru, tá. É, a crise da Languiru. Na dúvida se fosse alguma coisa com aquelas cooperativas... Mais antiga? Não, tá piscando agora aí, né? É a crise em tempo real. Eu não sei qual o frigorífico, Josiane, mas como cooperativa, as operações de processamento de carnes da Languiru foram... Vejam, é difícil, a gente não tem os dados, né? É difícil nós dizermos exatamente o que está acontecendo, mas, pelo que dá para a gente ver, eles fizeram uma análise ambiental um pouco equivocada, eles se endividaram muito para ampliar a operação de processamento de carnes, e isso está gerando um passivo muito grande. Inclusive, a crise chegou num tal ponto que, semana passada, a diretoria toda da Languiru se demitiu, e eles colocaram um interventor ali, como é que se chama, um pró-tempore, um diretor executivo, um presidente, sei lá como é que eles estão chamando agora, superintendente, e eles têm uma assembleia agora na semana que vem. Então, isso está causando todo um estranhamento na comunidade, porque eles têm um caso anterior de uma cooperativa de aves lá, e não sei se vocês sabem, numa cooperativa, o dono da cooperativa somos nós, né? E nós recebemos as sobras quando tem, mas também entramos com o dinheiro quando elas deixam de existir, né?
Então, com uma quebra de uma cooperativa, os associados podem ser chamados a aportar, porque afinal de contas eles são os proprietários da cooperativa. Tirando isso, tem também toda a questão da economia das cadeias produtivas locais que estão estruturadas em torno da cooperativa. Então, são regiões pequenas, que têm uma alta produção de leite, de carne, né? Quem que vai absorver isso? Então, isso pode causar um problema muito grande para as economias, para a macroeconomia local, para os municípios, para o ICMS, para o ISSQN, como também para a economia do pequeno produtor. A Languiru é uma das cooperativas brasileiras cujo como é que se chama assim, o associado tem o menor número de hectares de terra, ou seja, é uma cooperativa basicamente formada por pequenos produtores. Então, se houver uma quebra, que a gente espera realmente que não aconteça, que eles têm caminhos para isso, os caminhos talvez sejam bastante duros, mas eles podem prejudicar todo um grupo de pessoas que, enfim, que depende muito, né? Então, eu acho que a Languiru é um exemplo bastante grande de como que a administração é importante quando conduzirmos um negócio e um negócio cooperativo em especial. Se nós quebramos um negócio nosso, nós ficamos pendurados no pincel, né? Mas um negócio cooperativo vai muita gente pendurada conosco. Realmente os prejudicados são muitos. Então aí nós conseguimos perceber a importância que tem a questão da gestão para as cooperativas. Então, neste contexto, se nós olharmos lá, o material que eu passei para vocês, tem um conceito lá de administração. O que é administração? Então, deixa eu me lembrar o nome dela, Cariley, muito bem falou ali, né? Quando eu vou cozinhar, eu estou articulando recursos. Então, a administração é a tomada de decisão sobre recursos disponíveis, trabalhando com e através das pessoas para atingir objetivos. É o gerenciamento de uma organização, levando em conta as informações fornecidas por outros profissionais e também pensando previamente as consequências das suas decisões. É também a ciência social que estuda e sistematiza as práticas para administrar. Então, vejam, é muito... Desculpe, Lucival, eu não tinha visto tu ter levantado a mão porque eu estava lendo a outra tela, não estava enxergando vocês. Pode falar. Boa noite, professor, boa noite a todos os meus colegas. Meu primeiro contato aqui. Bem-vindo, Lucival, eu não sabia quem tinha vindo na primeira aula. Não, primeira aula não pude estar presencial, mas eu assisti logo depois. E eu criei o grupo, né? Tive a ideia de criar o grupo para a gente interagir entre nós colegas, viu, colegas? Sou eu aqui, diretamente da Bahia. Pô, que legal, Lucival, qual é a cidade? A cidade é Feira de Santana. É longe da praia, né, Lucival? Que pena. Teve picareta esse final de semana aqui. A Bahia nossa. Carnaval aqui é o ano todo. Coisa boa. E para micareta tem que administrar, Lucival? Oi? E para micareta, a micareta exige uma administração? Exige, né? Tudo, até a começar pela nossa própria vida, né? Não tem como. A administração é inserida em todo o contexto, não tem saída. Eu, quando não entendia nada de administração, eu achava que era banalidade, mas não. Na experiência de vida, tudo, ao acordar, ao levantar, a gente já está administrando a nossa vida. E como o senhor bem frisa aí, tudo requer um planejamento para que a gente possa ter sucesso e resultado naquilo que a gente tem missão de objetivo. Eu fiz uma pesca aqui rapidamente, quando o senhor perguntou sobre as cooperativas que estão em crise no Rio Grande do Sul. Encontrei essa Landiru, né? E a Piar. Isso. Tem também a Piar. E a Landiru eu achei interessante porque ela, segundo o entrevistado, ela deixou parte de sua administração para o capital chinês. Ou seja,
ela foge um pouco da linha do cooperativismo, porque esses acionistas chineses vão querer lucro, obviamente. Então, a participação dos lucros vai fugir do foco do cooperativismo. Assim, eu acredito também, como o entrevistado falou. É só isso que eu queria deixar em debate, aí, em discussão, porque o senhor sabe muito bem que todo acionista que vem com capital, ele vai querer o retorno. Então, acredito que foge das premissas do cooperativismo, se não estou enganado. Não, o senhor não está enganado, não. O senhor falou muito bem, e é muito importante, em cima da linha que o senhor Lucival trouxe, nós fazermos algumas reflexões, né? Por exemplo, o Lucival levantou a questão da Languiru, né? Ele levantou também o nome, lembrou o nome da Piá. A Piá, ela apareceu em algumas reportagens como uma cooperativa com alguns anos consecutivos de prejuízo nas suas operações. Ela não chegou numa situação nem próxima ainda da situação da Languiru, mas acendeu a luz amarela, né? Porque faz tempo que eles estão tendo resultados negativos com a operação. Isso certamente causa preocupação. A questão da Languiru, seu Lucival, quando eles... O que eles fizeram? E não foi só a questão dos chineses nas carnes, não. Tem também um processamento de leite. Eles viram-se numa situação que ou eles alugavam essas operações para os chineses, ou eles teriam que se desfazer e vender para poder saldar dívidas, né? Que os bancos estavam bastante, como se diz assim, preocupados. E aí eu não sei afirmar para vocês qual o impacto disso, mas eu sei que uma das cooperativas do Sistema Sicredi é uma das credoras da Languiru. Se não me falha a memória, a Sicredi Ouro Branco, lá de Teutônia, que é onde é a sede da cidade. Então, vejam, tudo é preocupante quando se fala nisso, né? Quando nós olhamos para essa questão, e aí eu lembro quando nós tivemos a primeira aula do curso de gestão de cooperativas aqui na universidade, há 12 anos atrás, quando botamos o curso, nós trouxemos o presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, a OCEREX, na época o senhor Virgílio Pérez, hoje não é mais ele. E o senhor Virgílio Pérez colocou com muita propriedade que o maior problema das cooperativas hoje são os seus problemas de gestão. E eu arriscaria dizer o seguinte, não só na parte de fazer a gestão do cotidiano, mas também na questão da governança, porque uma cooperativa, ela vai precisar ter esses instrumentos de separação, de distribuição de poder, para que o poder não se concentre na mão de um, e ele tome todas as decisões e se torne um deus na cooperativa e comprometa ou seja responsável pelo sucesso de tudo que acontece. Uma cooperativa é um trabalho cooperado, né? Então não pode, tem que ter instrumentos para repartir a responsabilidade. A questão é que nós fazemos, por exemplo, né? Uma cooperativa possui conselho de fiscal. O quão preparados eram esses conselheiros fiscais das cooperativas para conseguirem detectar essa debilidade financeira pela qual elas iam passando. E nós sabemos que muita gente ocupa cargos, é preciso preencher esses cargos, e as cooperativas, algumas delas, não todas, né, muito poucas fazem isso, mas não investem na formação dessas pessoas que são os grandes responsáveis pelo andar da cooperativa. Então, no futuro, vocês irão ver isso com o professor Vitor em governança, mas a gestão de uma cooperativa, ela é muito dividida em dois grandes grupos, que é a gestão executiva e a gestão da presidência. As cooperativas que já têm implantado seus sistemas de governança, as cooperativas de crédito, e aí nós já estamos agora falando um pouquinho lá do ambiente de atuação das empresas. A lei obriga, né? As cooperativas de crédito têm uma regulação muito forte da parte do Banco Central, elas são mais adiantadas na implantação das práticas de governança. Então, numa cooperativa, a propriedade não é a que manda. A propriedade, ela é representada pelo Conselho de Administração, que é o que traça as linhas estratégicas da organização.
E o dia a dia, quem executa, quem toca o barco, são os diretores executivos, a parte executiva da cooperativa. Ele pode fazer o que ele quiser? Não, ele presta contas ao dono, que está representado na cooperativa pelo conselho de administração. Mas o presidente da cooperativa também não fica se ocupando do dia a dia. Ele vai fazer as coisas, o norte estratégico da organização, e o dia a dia quem toca são os diretores. Então, há uma separação, há uma distribuição, e, consequentemente, havendo uma distribuição de decisão, há também uma autofiscalização. Então, a pergunta é, como que essas cooperativas estão chegando neste nível de endividamento comprometedor com a anuência dos seus órgãos reguladores internos? Então, como que o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal estão permitindo que essas cooperativas fiquem... E, gente, nós estamos falando de potências industriais. Nós não estamos falando de cooperativinhas, não. A Languiru e a Piá são grandes cooperativas. Então, isso reforça um pouco daquilo que nós vínhamos comentando sobre a importância da gestão. Então, gerenciar, vocês vão ver lá no polígrafo de vocês, naqueles slides que eu botei para vocês, o que faz um administrador? Ele fixa objetivos, ele analisa e conhece problemas, ele soluciona esses problemas, ele organiza e aloca os recursos, tanto financeiros quanto tecnológicos e humanos, ele lidera, né? Ele se responsável pela comunicação, ele se dirige às pessoas, ele procura orientá-las à motivação, negocia, toma decisões, ele controla, mensura, avalia. Ou seja, o administrador, ele é realmente uma pessoa o administrador e todos aqueles envolvidos em gestão dentro da organização, ele é realmente uma pessoa, um catalisador, alguém de grande responsabilidade. Então, é claro que a administração é importante para as cooperativas. É claro que a administração é importante para qualquer uma das atividades que nós formos fazer no dia a dia. E eu queria retomar o exemplo da Carla, e foi muito feliz com o cozinhar. Tocar o dia a dia da cooperativa é cozinhar. Tem eu não vou lembrar o nome dele, ele é daqui a pouco eu lembro, tá? Ele costuma dizer o seguinte, ele se referindo aos governos, né? Fazer a política é fácil, mas... é o Delfim Neto. O Delfim Neto que diz isso. Fazer a política do cotidiano, ok, mas tu tem que lembrar que amanhã tu precisa abrir a quitanda, tu tem que ter berinjelas para vender e troco para quando o cliente chegar. Ou seja, tu tem que mostrar que veio, né? Não adianta tu ficar... O negócio vai acontecer e vai te atropelar, e o administrador vai ter que ter condição, então, de fazer essa leitura. E vejam, muitas organizações, elas deixaram de existir, não porque elas eram mal administradas no tempo que elas estavam, mas porque elas não conseguiram perceber que elas iriam migrar para um tempo distinto, elas iriam migrar para um tempo diferente, que as coisas estavam mudando fora, e elas não souberam aproveitar aquele momento de caixa, de participação grande no mercado, para ler o ambiente a qual elas vinham se aproximando. Por exemplo, como é que vocês tiram foto hoje? Como é que é a máquina fotográfica de vocês? Olha lá o Lucas falando, né? Ó como é que nós tiramos foto hoje, né? Em 1998, eu tenho 51 anos. Então, eu era bem guri naquela época. É só hoje ainda, né? Vamos fazer de conta. Em 1998, eu fui à Itália. Fui com um padre amigo meu, que ele era italiano, ele foi visitar a família, eu disse, se eu comprar minha passagem, tu me leva junto? Claro, você fomos nós. Passei 35 dias na Itália. Eu tirei 240 ou 250 fotos com máquina de filme, né? Para revelar aquilo, foi um horror, o que eu gastei de dinheiro para revelar aquilo, né? Como que eu tiro foto hoje? Carrego o meu celular, não gasto R$1 para revelar,
né? Tem o problema de gerenciamento dessas fotos, porque talvez se eu coloco numa nuvem lá e quebra o Google, hoje eu perco aquele histórico meu passado, né, de fotos. Vocês sabem que a Fuji, lembra desse nome, né? A Fujifilm, ela foi oferecida a tecnologia da câmera digital. E ela não acreditou naquilo. A Fuji também foi ofertada a tecnologia da reprodução xerográfica. Quem aqui já tirou xerox? Todos aqui na sala estão na idade de tirar xerox, já tiraram xerox na vida, né? A geração que nós estamos pegando agora nos cursos técnicos, na graduação, está chegando na universidade com 17, 18, 19 anos, essa gurizada não conhece xerox. Coisas que o que nos salvou, quando eu estava na graduação, o tal do xerox, do caderno das gurias que escreviam bastante, né? Tinha aquelas que sempre copiavam tudo, e lá tirava xerox do caderno delas. Essa geração nova não sabe o que é um caderno para estudar. Meus alunos vêm para a sala de aula com um notebook ou com um celular, e os textos estão postados no Moodle, e eles leem ali, e se precisar fazer alguma anotação, tem um caderno que carregou a faculdade inteira, com um lápis que ele acha no fundo da pasta, e está tudo ali. Que tu faz num bloco de notas, tu manda por e-mail, no teu grupo sozinho no WhatsApp. Isso impacta nos negócios? O que vocês acham? Isso impactou? Que negócios foram impactados com isso? A pergunta está com vocês. O que vocês acham? Vocês conhecem algum outro produto que deixou de existir? Ou um produto novo, a qual nós não vivemos mais sem? Um exemplo que eu acho muito curioso quando eu escuto é quando uma coisa que a gente tem usado cada vez mais, que são os PowerPoints, né? Então, os slides ali no PowerPoint, só que ainda eu escuto bastante, às vezes, pessoas se referirem ao PowerPoint como transparências, né? Ou lâminas, naquela época do retroprojetor, né? Então, assim, o impacto acabou sendo positivo para um setor, negativo para outro, né? Tu sabe, Lucas, que a minha pasta de arquivos no OneDrive, onde eu guardo as minhas aulas em Datashow e em Canva da vida, ela chama-se Transparências. Bem lembrado, isso mesmo. Eu lembro quando eu dava aula lá na UFN, que agora a Unifra na minha época, né, UFN hoje, nós tínhamos uma agenda que alguém ia montar para ti o retroprojetor na aula, tu levava as lâminas, então, e fazia. Perfeito. E aí, Lucas, naquilo que tu colocou, existe uma construção, uma destruição construtiva nos negócios, né? Um negócio destrói outro negócio, surgem negócios novos. A destruição de um negócio, surgem negócios novos. Então, eu não vou citar o nome para não ter problemas, né? Mas esses tempos nós estávamos por aí nas andanças e nós ouvimos vocês vão identificar o ramo da cooperativa, porque a máquina já vai dizer de qual ramo ela é, mas, enfim, fica a curiosidade no ar. Nós estávamos num determinado lugar lá e tinha um nível decisório da cooperativa e alguém disse assim, nós não queremos, nós estamos discutindo se nós vamos colocar ATM nas nossas agências, né? ATM é aquelas caixas automáticas que tu retira dinheiro, sabe? Terminal de autoatendimento. E aí eu comentei assim, olha, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, com todo respeito, em 1975, essa era a discussão que o Bradesco tinha. Vocês estão 50 anos atrasados. Essa discussão já passou há muito tempo. A discussão hoje não é se tem ATM ou não. A discussão hoje é saber se as pessoas precisam de uma cooperativa financeira, qual o tipo de relacionamento que as pessoas vão ter com a cooperativa financeira, se é necessário ainda agências, o que vai fazer com que a minha cooperativa seja diferente do Itaú. O Itaú vai lá e se vende muito como sustentável, né? E com todo respeito ao Itaú, não estou dizendo que ele não seja, né? Mas o Itaú se vende como sustentável, se vende como como é que a gente diz? Múltiplo e diverso, né?
Mas isso é uma função do cooperativismo, o quanto as pessoas precisarão de dinheiro na forma como nós vimos hoje. Então, essa sim é uma discussão. Então, não quer dizer que as organizações morram porque elas são mal gerenciadas. Não, nós conhecemos um monte de organização que ela começou a morrer no momento que ela estava muito bem, que ela tinha condição, ela não soube fazer a leitura ambiental necessária. Não houve gente nessa organização que soube perceber o que estava acontecendo que iria fazer com que essa organização virasse o rumo para o outro lado, mudasse o seu produto. Uma organização pode mudar o produto? O que vocês acham? Pode falar, Lucivão. Nem precisa levantar a mão. Ah, tá. Pode sim, claro que pode mudar o produto. Eu estava raciocinando e pensando aqui, nós estamos evoluindo a cada dia que passa com a tecnologia, o avanço da internet, né, as mudanças das coisas. Hoje, já estão fazendo os testes na Finlândia, eu acho. Uber, você pega o Uber, não tem motorista no Uber. Vai no supermercado, não tem caixa. O que acontece? Nós temos que estar preparados a essas novas tendências, né? E o senhor falou de coisas que existiam no passado, hoje não existe mais. Tá lembrando da fita VHS, que eu era um especialista de alugar filmes pornô na minha adolescência. Hoje você encontra com maior facilidade nas plataformas, né? Então, é isso, nós temos que estar atento. Você falou que é jovem, eu também sou jovem, embora você seja mais velho do que um ano, não me chame de senhor não, viu? Tá bom. Porque você realmente é jovem, e a gente alcançou tudo isso, passamos por isso. Hoje, os meus sobrinhos, os meus filhos, jamais nem imagina o que a gente já passou, as dificuldades que tínhamos, né, de ter as coisas. Hoje as pessoas têm preguiça até de ler, eu trabalho na área da saúde, tem preguiça até de ler uma receita médica. Imagine a nova cultura, porque acha tudo mastigado. Hoje as informações estão aí a rodo e as pessoas, e principalmente os jovens, eu não sei o que será dessa geração, tem dificuldade até de interpretar um texto, né? E a gente vê isso com preocupação e com um certo tipo, né, de curiosidade de como é que vai ser o nosso futuro com essas novas mudanças, principalmente na área tecnológica, nos avanços tecnológicos. E assim serão as empresas. E estamos isso também, vamos nos incluir isso também nas cooperativas. Não temos que ter um pensamento retrógrado, tem que ter um pensamento futurista, que é aí que nós estamos caminhando, para o futuro. Assim penso eu, se não estiver enganado. Não, o senhor, Lucifer, você, ou tu, como dizemos aqui no Sul, está muito correto. Eu até ia te dizer uma coisa, não sei se tu sabe, esta utilização de Uber sem motorista já é realidade nos Estados Unidos. Já é realidade. Tem cidades americanas que já têm um sistema de estrutura de inteligência artificial tão bem montado que já é possível pegar. Não é mais teste, não. Eles já estão usando. Aí vocês reparem uma coisa, olha só, nós precisamos olhar o negócio pelo impacto de geração de valor aos acionistas, né? Mas nós também, como cooperativistas, não podemos deixar de olhar o negócio para o impacto social que ele causa. A pessoa está desempregada hoje, ele mora numa cidadezinha relativamente grande, não precisa, cidade pequena ainda não chegou, né? Uma cidade acima dos seus 200 mil habitantes, ele está desempregado, o que ele faz? Primeira alternativa que ele faz. O que vocês acham? Qual a primeira alternativa para alguém que está sem fazer nada, não consegue? Montar uma guia, montar um negócio, vender alguma coisa na esquina. Pois é. Aqui em Santa Maria, as pessoas que estão desempregadas, não só, mas a pandemia trouxe muito motorista de aplicativo. Ele aluga um carro, inclusive a Localiza foi uma das empresas que mais lucrou com a pandemia, porque no pós-pandemia, porque começou a criar a cultura do aluguel de carros para os motoristas de aplicativo.
Porque tu, tecnicamente, com todo respeito aos motoristas, eu uso, então eu respeito muito a profissão, mas houve uma desregulamentação do próprio sistema, né? Antigamente tinha que ter um táxi para fazer isso, agora a tecnologia veio com tudo e criou uma lei nova. Vocês viram que por muitos anos se tentou criar o monopólio, quebrar o monopólio dos táxis nas cidades, que se vendia uma placa, como se dizia. Aqui em Santa Maria, alguns anos atrás, uma placa de táxi, ou seja, uma licença para te utilizar um carro como praça, chegava a custar R$200 mil, R$250 mil, e hoje caiu significativamente o valor, porque tu não precisa disso. Eu tenho um carro estacionado na garagem, eu posso descer daqui agora, depois da aula, ligar o meu aplicativo e fazer táxi. Isso foi uma alternativa de renda muito imediata para aquelas pessoas que ficaram fora do mercado de trabalho. Talvez a gente não vai enxergar isso nos próximos 10 anos no Brasil, mas isso já é uma realidade premente nos Estados Unidos. Já é possível andar de carro sem motorista. Coloquem no YouTube, tem brasileiros relatando as experiências deles lá. Eu acredito que num horizonte de médio prazo, talvez a gente não enxergue isso, ou estaremos já bem velhinhos quando isso chegar, nós não utilizaremos mais automóveis com motorista. Não será mais preciso fazer carteira de trabalho, de motorista, desculpe, tirar a carteira de motorista. Isso vai causar nós vamos utilizar veículos autoguiados. Isso é muito simples. Vocês imaginem, todos os lugares importantes no mundo estão mapeados pelo Google. Quando alguém, alguns anos atrás, dissesse para nós que alguém iria tirar foto das principais ruas e avenidas de todas as cidades do mundo, a gente já ia dizer que isso era loucura, né? Alguém, vocês não concordam comigo? Professor só pode ser louco se eu pensar uma coisa dessa. Eu passei essa semana, novamente, por um automóvel do Google aqui em Santa Maria, do Google View. Então, em qualquer lugar que vocês andarem hoje, por menor que ele seja, há pelo menos uma rua dele que está no sistema de mapeamento de georreferenciamento do Google. Então, é muito simples hoje. Já há tecnologia disponível para criarmos veículos autônomos que não dependam de motorista. Isso pode gerar uma série de impactos em negócios, como as autoescolas. Professor, o senhor está louco. Eu não vou durar 25 anos como proprietário da autoescola, mas se nós estamos pensando numa organização que vai viver 300 anos, quantos anos tem o Sicredi? Quais os desafios do Sicredi para os próximos 100 anos? Será que nós conseguimos entender o quanto de impacto isso? O Lucival diz que trabalha com a saúde, né? Automóveis autônomos, quando essa tecnologia estiver amadurecida, é muito provável que ele reduza significativamente as mortes por acidente de trânsito. Atropelamentos talvez aconteçam no início, mas ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade, de condução por bêbado, né, por consumo de álcool. Então, notem, o desafio do administrador está, sim, em pegar esses recursos internos que ele tem, que são muito, muito importantes. Que aí é como nós vamos dizer que o administrador é aquele que está, no momento, sendo o imediato. Ele está olhando para o agora. Mas o administrador, ele não pode olhar só para o agora. Ele vai olhar para o agora, para ele manter, para ele ter o feijão com arroz de hoje, e ele vai olhar para fora para ele ter o feijão com arroz daqui a 10 anos. Então, se nós percebermos o quão importante o administrador é este gestor de recursos internos e externos. Ele precisa ter esta capacidade de leitura interna, que é o que nós vamos chamar depois de olhar para suas forças e fraquezas, e depois ele olhar para fora e olhar suas oportunidades e ameaças lá para ver o que o ambiente está oferecendo para ele. Mas e aí, então, vocês precisam olhar aquele material que está disponível lá, em relação à conceituação, que vai mostrar esses desafios do administrador. O que nós precisamos entender nessa questão, quando falamos de administração, como uma evolução? A administração nasceu muito incipiente, de um conceito, de uma consciência muito humilde. E, obviamente, quando ela nasceu com as pessoas olhando para dentro da empresa. A administração nasceu de engenheiro.
quem fundou a ciência, administrar sempre foi, né? Desde que o mundo é mundo, existe administração. Desde que o homem caça, que o homem pesca, que ele se mudava de lugar para encontrar recursos noutros, tudo isso é administração, né? Mas quando que ela nasce como ciência? A administração nasce como ciência quando, no período pós-industrial, quando está amadurecendo, as empresas estão num período assim de amadurecimento do seu tamanho, de crescimento. Um engenheiro chamado Frederick Winslow Taylor, vocês vão encontrar isso no material lá, na teoria clássica. O Taylor olha para a parte interna da produção, a administração nasce na produção, e ele pensa assim, mas isso aqui está uma bagunça, isso aqui está uma esculhambação, as pessoas estão desperdiçando mão de obra, as pessoas estão desperdiçando matéria-prima, as pessoas estão perdendo tempo em fazer coisas que não precisam, as coisas estão tudo desorganizadas aqui dentro. E aí o Taylor, com os seus outros contemporâneos, como o Fayol também, se debruçam sobre gerenciar os processos internos e botar ordem na casa. Isso é importante? Isso é muito importante. Por muito tempo, o Taylor foi considerado assim, o Taylor tinha umas ideias, é preciso sempre olhar para a pessoa no período histórico em que ela está inserida. Então, o Taylor, ele estava lá, olhando para as empresas, lá no período pós-revolução industrial, nos anos de 1800, 1900, eu não me lembro exatamente quando que ele escreveu o Princípios da Administração Científica. Mas a esculhambação na produção era tão grande, cada um fazendo o que queria, e todo mundo desorganizado, que o Taylor, ele na cabeça dele, ele desenvolve as seguintes teorias. Eu preciso separar quem pensa de quem executa. Eu preciso planejar para alguém executar de acordo com como eu quiser. Então, o Taylor dizia o seguinte, se eu deixar o chão de fábrica planejar do jeito que ele quiser, ele vai planejar de forma que ele vai produzir menos. Então, por isso que a gente diz assim, a visão taylorista, porque o Taylor imaginava que o funcionário era o empregado, que o colaborador lá no chão de fábrica era vadio. Ele dizia isso. As pessoas vão trabalhar menos do que elas podem se eu deixá-las planejar. Eu preciso planejar para elas, dar ferramentas adequadas, dar condições de trabalho para que elas produzam mais. Então, qual era a visão do Taylor? O Taylor via o homem como um complemento da máquina. O colaborador era alguém que estava ali como uma máquina para produzir. A visão dele estava equivocada. Naquele momento histórico, não. E para o que ele queria resolver, não. O Taylor era um engenheiro. Eu posso dizer uma coisa para vocês, eu arrisco dizer que nós vestimos calças e camisetas e compramos carros e sapatos e pratos e livros hoje por causa do Taylor. O Taylor conseguiu massificar a produção. O que faz com que uma camiseta como essa, comprada na Renner, custe R$ 29,90, R$ 39,90, trazida de lá da China? Olha só, produzida lá na China ou produzida no Paraguai, como tem casos agora com a lei da maquila, que estão sendo produzidas aqui do lado, sejam vendidas, trazidas, sabe-se Deus lá de onde, vendidas aqui em Santa Maria, e ainda seja possível que a companhia que venda tenha um lucro grande, vendendo a 39, a 29, a sei lá o quê, que é o valor dessas camisetas, porque há uma produção em larga escala, porque há uma redução significativa de desperdício de matéria-prima, porque há uma otimização muito grande da mão de obra, há uma mecanização intensa, né, uma produção em larga escala. Então, isso tudo foi a teoria clássica que trouxe. Quando vocês forem, não sei se vocês tiveram uma oportunidade já de viajar para fora do país, ou pelo menos fora da sua cidade. Por que muitos viajantes, quando saem do Brasil, comem no McDonald's? Alguém sabe me dizer? Porque é mais barato. Porque é mais barato. Catiane.
Isso. Tu é da agronomia? Isso, eu Tu fiz ainda, aulas lá quando foi remoto ainda, daí agora claro, ingressei no curso. tu ainda tá em Malta? Já retornei. Que tal, hein? Que lugarzinho que tu andou? Foi bem legal a experiência. Esta guria estava numa ilha perto da Itália chamada Malta. Muito legal, acompanhei a tua ida. O que tu foi fazer intercâmbio? Sim, fiz intercâmbio. Eu fiquei 2 meses e uma semana. E é legal o povo em Malta? Nossa, muito legal. E Deu por para que que tu, conhecer um pouquinho da Europa. Adorei a experiência. e E por que que tu aprender um comia pouco no da cultura. McDonald's lá? Comia no McDonald's? Por que que o povo come no McDonald's? Desculpa, deu uma cortada aqui, eu não consegui Por entender. que que o pessoal come no McDonald's, Catiele? Porque é mais barato em relação aos outros. Por exemplo, um hambúrguer, tu vai comer em qualquer outro lugar, tu paga, sei lá, 10, 12 euros. No Mac, tu paga 4, 5, depende do hambúrguer. Olha Então, aí. E por que que é barato? Vocês arriscam? pela questão de como eles produzem, né? É mais rápido, é tudo mecanizado, digamos assim, né? Então, por Ex- isso demanda menos mão de obra também. Exatamente. Se vocês quiserem ver a teoria tayloriana funcionando, é em qualquer loja do McDonald's. É uma Até produção. Pode falar, Até Kátia. a questão de comprar, né? A gente chega, não tem ninguém para te atender, por exemplo, assim, para tirar o teu pedido, digamos. Você chega na maquininha, coloca lá o que você quer, passa o cartão, e, enfim, é bem rápido também. Então, olha só, a mecanização traz também a possibilidade da alta produtividade, né? Então, o McDonald's é um dos exemplos mais vivos. O exemplo mais comum da teoria tayloriana é a Ford. A Ford se desenvolveu, o Henry Ford aplicou o que o Taylor pregava. A produtividade da Ford, a Ford se desenvolveu como empresa a partir do conceito de produção em massa. Foi a primeira montadora em larga escala. Nós não temos, desculpe, clareza de que quem criou o automóvel. Uns dizem que foi o Mercedes-Benz, outros trazem outros lá, né? Mas o automóvel comercializado em larga escala foi o Ford. O Ford foi o que popularizou, que tornou o carro algo acessível a todos nós. O Ford, ele era tão ágil na produção que se diz, uma das filosofias dele era o seguinte: o que era minério sábado era carro terça. Ou seja, eles conseguiam transformar uma montanha de minério de ferro bruto no sábado, que no sábado ela estava lá na montanha, captar, transformar em barra de ferro e fazer em automóvel na terça-feira. Então, de sábado a terça, eles tiravam o minério da montanha e faziam um carro. E o Ford, ele era tão apegado na produção rápida que ele pintava os seus carros de uma cor só. Vocês sabiam disso? Os primeiros carros da Ford eram todos pretos, o Ford modelo T. Se vocês olharem aqueles Fordinho antigo, hoje até é muito difícil de ter o T, é difícil de ter o T, né? Mas o Ford modelo T, ele era um modelo só de uma cor. Por que ele era só de uma cor? Olha só que sonho de consumo para as indústrias automobilísticas hoje. Porque com tu pintando de uma cor só, tu não precisava lavar as pistolas, as coisas. Então tu economizava tinta, né? Tu não precisava lavar. E ele secava mais rápido, eles não davam conta da demanda. A tinta tinha que secar rápido para os caras poderem pegar o seu carro. Hoje o carro fica um ano esperando na concessionária para vender, né? Por quê? Porque mudou também o perfil do consumidor. Quando isso era um momento de alta demanda, baixa produção e alta demanda. Então, esse era um momento histórico, pode-se dizer assim, do Taylor. Mas e hoje ainda existe, quais são as grandes, não sei se tem alguém aqui que estudou engenharia, mas os grandes problemas da construção civil do método tradicional. Desperdício. Catiane, tu que é da área da agronomia, eu fico impressionado andando nas estradas o que tem de caminhão despejando soja fora. Mas bastante, né? Às vezes até as próprias carrocerias, né, como elas são feitas, o pessoal acaba tendo que vedar porque derrama, né? Principalmente as carrocerias de madeira, essas mais antigas.
Pois é, e aí, mas perde lá 2% só, né? Não sei, deve ser mais que isso, porque vai pingando e vai estrada fora. Mas perde 2%, mas 2% desses milhões de sacas que tem por aí, quanto que é? Então, e aí a construção civil, né? Tem aquele cara, o Justus, não sei se vocês já ouviram falar nele, tinha aquele programa, Você Está Demitido, aquele cara é um empreendedor nato, né? O Justus está trazendo para o Brasil o sistema de construção seca. O professor Gabriel, que vai dar aula para vocês, está dando aula para vocês, na introdução ao cooperativismo. A casa que o Gabriel construiu, ele fez no modelo drywall, que é aquele modelo que tu monta, os caras montam a casa em outro lugar e trazem e fazem ali. Qual é o objetivo disso? É evitar o desperdício. É tu evitar aquele tijolo que tu corta, o cimento que tu não ocupa, o azulejo que tu não vai. Então, o que é importante que se diga? É que a teoria clássica, ela é importante até hoje dos negócios. Mas, quando eu falo de produção, qual é o erro da teoria clássica? E aí vem a evolução. A teoria clássica não olhava para as pessoas, não as identificava como um grupo social que gostava de conviver. Trabalhar não é só produzir. Todos vocês sabem que estão no seu espaço de trabalho, nós levamos para o trabalho as nossas angústias humanas. Nós levamos as nossas dores, as nossas alegrias, a nossa vontade de estar junto, a nossa vontade de tomar um cafezinho no intervalo, tudo isso interfere na produtividade. Então, com a evolução do pensamento, com a Escola das Relações Humanas, vocês vão ler lá no material, se descobre o seguinte: o que determina, e aí o erro da Escola das Relações Humanas foi isso, foi também ser categórico como o Taylor. O que determina a produtividade é o grupo social. Não, ferramentas são importantes. Espaços adequados são importantes. O grupo social é importante. Então, a teoria da administração vai evoluindo. Depois ela passa por um momento em que ela começa a identificar os entraves estruturais da organização. O tipo que a organização tem, qual é a sua cultura, qual é o seu produto, o que determina para que a pessoa produza ou não, que ela tenha sucesso ou não lá dentro. Nós estamos vendo, por exemplo, que o Lucas, tu me permite, eu não quero falar o nome errado do tipo de cabelo que tu usa, mas é dread, não? Dread. É rasta? Dread. Tá. Dread. Tá. Dread mesmo, tá certo? Dread. Tá. Então, por que tu pode usar dread no teu espaço de trabalho, Lucas? Que é o cabelo comprido, né? Quer levantar um pedaço para mostrar? Ali, ó. Tá. Por que tu pode usar o dread no teu espaço de trabalho? A tua empresa permite, né? Sim. A empresa permite. Ela permite a mulher usar cabelo curto, o homem usar cabelo comprido. Perfeito. Há uma cultura organizacional para isso. Há um jeito da empresa. E ela sempre foi assim. Não sei, eu não conheço a história da Sicredi Centro, mas talvez em determinados momentos eles tenham pensado assim: olha, nós temos que começar a valorizar pessoas de outros sotaques, de outros lugares, de outros tipos de cabelo, de outras orientações, de outras... Orientação não, de outras... não é orientação, nem opção. Não, é orientação, não é opção sexual. Então, isso a empresa passa por momentos, né? E a estrutura. Então, se eu vou trabalhar num lugar que não permite, pode ser por não permitir usar dread por vários motivos. Pode ser porque a empresa é mais tradicional, ela quer os homens de cabelo curto. Pode ser que aquele espaço de trabalho, por exemplo, não permita... A minha esposa trabalhava num lugar que não podia usar unha pintada. Mas por que não podia usar unha pintada nem unha comprida? Era proibido porque era manipulação de alimentos. Então, a estrutura organizacional, o produto, o meio de produção, também pode afetar. Então, claro, tem empresas que falta visão de mundo, falta conversar com o jovem, mas também tem outras que o produto específico deles não permite. Então, eu gostaria que vocês lessem lá naquele material, quando se fala em escolas de administração, esta evolução, este conceito de administração, e esta evolução que nós temos vindo das escolas. Nós partimos lá do Taylor, vamos para a Escola das Relações Humanas, depois nós vamos para a teoria comportamental, em que nós valorizamos as questões do comportamento das pessoas, as suas habilidades, atitudes, a sua motivação, os aspectos de liderança dentro. Partimos para a teoria da contingencial, em que nós vimos a teoria sistêmica, desculpa, onde nós vimos a importância de ver a organização como um sistema aberto. Tudo que estamos falando aqui é encarar a organização como um sistema aberto. Tudo é um sistema aberto. Nosso corpo é um sistema aberto. Nós temos entradas e saídas. Se nós comermos só bobagem, nós vamos, sei lá, ter problema de saúde. Então,
o nosso corpo é um sistema aberto, agora aqui no sul está esfriando, né? Esses dias tem uns diazinhos de frio. Tu já puxa um cobertorzinho, tu já bota uma calça comprida, porque nós precisamos reagir ao ambiente. E a outra teoria, que é a teoria contingencial, ela diz o seguinte: a empresa vai se adaptar para todas essas realidades que estão acontecendo. Então, eu gostaria muito que, para vocês compreenderem esta questão do conceito de administração e para onde nós estamos caminhando, entender esse espaço histórico até chegarmos aqui. Então, leiam aquele material que tem lá no polígrafo, tem dentro do livro, se vocês quiserem ampliar a curiosidade de vocês, aquele livro que eu postei do Chiavenato, tem uns 4 ou 5 capítulozinhos que falam sobre as teorias, é muito rápido, mas tem. E qualquer material, qualquer livro de introdução à administração ou de teoria geral da administração, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ler sobre as escolas. Tem um livro, vocês me dão só um minutinho aqui, tá? Eu fechei a câmera porque eu estou de bermuda. Estou dando aula de bermuda para vocês. Eu quero que vocês fiquem... Ai, beleza. Não fechei. Ó, este livro aqui, chama-se... Ele é antigo já. Eu comprei ele em 2000. Ele é de 96. Imagens da Organização, do Garrett Morgan. Se alguém tiver com tempo e quiser ler, né, mais do que é para estar previsto aí... O Morgan, ele faz uma, como é que se diz assim, uma analogia de cada uma das escolas com alguma coisa. Por exemplo, olha aqui, ó, as organizações vistas como máquinas, é a teoria clássica. Então, vocês vão ler, por exemplo, o capítulo 1, a mecanização assume o comando, as organizações vistas como máquinas. Então, ele faz uma analogia da empresa com máquinas. A natureza entra em cena, as organizações vistas como organismos. Então, imagens, por que ele diz isso? Porque ele pega as organizações e compara e faz imagens com elas, né? Como se diz assim, faz uma comparação, uma analogia com alguma coisa. Então, é um livro que eu sugiro, se vocês quiserem, para entender até um pouquinho mais, um pouquinho além do que aquilo que está ali no polígrafo. Alguma pergunta? Alguma participação, alguma colaboração? Façam as atividades. Prestem atenção nos prazos, tá? Qualquer dúvida, acionem as meninas ou pelo Moodle, pergunta para a gente também. Tranquilo? Pode falar, Lucas. Não, lembrei de talvez compartilhar ali, não sei se a gente pode usar o Moodle também como um ambiente para fazer essas trocas. Mas daqui a pouco, se a gente tiver alguns outros casos assim do cenário do cooperativismo que o senhor identifica assim como a gestão acabou sendo muito bom no sucesso da cooperativa ou no insucesso dela, e puder compartilhar com a gente até para a gente ficar atualizado assim do cenário como um todo assim do cooperativismo relacionado com a administração, acho que pode ser um complemento legal para a gente. Se eu encontrar algumas reportagens por aqui, eu vou colocar. E tu sabe que uma coisa bem interessante, Lucas, que dava para te relatar um dia para nós, é a expansão do sistema Sicredi para Minas, por exemplo. Uhum. Né? Por que o sistema Sicredi foi para Minas Gerais e para o Espírito Santo? Então, e aí, para nós que estamos aqui num grupo multivariado, né, fazer negócios com Minas e com o Espírito Santo não é igual fazer aqui. Se nós olharmos, por exemplo, dentro do próprio questão do cooperativismo, de crédito, né, qual a penetração que as cooperativas de crédito têm nas grandes cidades? Olha a dificuldade que é, por exemplo, nós trouxemos aqui em Santa Maria o meu tocaio de nome, mas com muito mais dinheiro do que eu, o seu Jaime Basso, presidente da Sicredi Vale do Piquiri, que é a que está indo para São Paulo, né? É a cooperativa que está em São Paulo, colocou agências na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, vocês imaginem, sai de uma cidade com 35 mil habitantes e vai para uma cidade com 35 milhões de habitantes. Região metropolitana e adjacências, né? Então, o estado de São Paulo tem 40 milhões, mas São Paulo mesmo tem 22 milhões, região metropolitana. Então, vocês imaginem o desafio que é.
E nós temos casos aqui no Rio Grande do Sul também, se alguém tiver, me manda para o meu e-mail, que eu crio uma pasta e coloco lá na disciplina, de cooperativas que foram importantíssimas para a economia da região e simplesmente quebraram. Cotrijuí. Não sei se é Cotrijuí, sim. Eu ia comentar agora da Cotrijuí, porque eu sou de Juí. Ah, isso aí. Se tiver historinha para nos contar escrito, manda para mim que eu coloco ali. Eu vou ver quanto a isso, porque a Cotrijuí foi uma cooperativa muito forte, não só aqui na cidade, mas em toda a região aqui de Juí, e por uma má administração, na verdade, né? Má administração foi a pique, digamos assim. Até um tempo atrás, estava tendo reunião com os associados justamente porque os credores queriam receber. Queriam e querem receber. Então, estava nessa folia toda porque eles querem receber e os associados não têm para pagar, porque eles tinham os silos para depósito dos grãos, eles depositaram os grãos na Cotrijuí e simplesmente sumiu tudo, eles perderam, teve gente que perdeu mais de R$1 milhão, né, colocando lá, e agora não tem como reaver, e os credores querem receber, né, e os associados muitos estão apavorados, digamos assim, porque se a gente já perdeu o que colocou lá, e daí da onde que a gente vai tirar agora para colocar, para pagar esses credores, né? Então estava, até um tempo atrás, que eu estava sabendo, estava nesse impasse, né? Justamente por isso, porque um lado quer receber, outro lado não tem para pagar, e quem deveria ter administrado como deveria, simplesmente apenas usufruiu do dinheiro e ficou por isso, né? O exemplo da Cotrijuí dá uma baita discussão, né? Porque vocês imaginem, aí tem a questão de, eu já te dou a palavra, Angélica, até que ponto o cooperado é solidário ao empreendimento, né? Eu não sei, eu não sou da área do direito, nem da contabilidade, isso é bem interessante, mas é muito preocupante, porque a Aurora passou por um processo assim, a Aurora teve 2 momentos bastante distintos, né? A Aurora teve um momento também que ela teve ruim das pernas, eles fizeram um programa todo de erguimento da cooperativa, e agora foi a questão da trabalho escravo, né? Que escapou pelos olhos deles lá, e isso é muito ruim para a marca da empresa, né? É muito ruim. Claro que essa crise de agora não é igual à crise daquela época, porque não é uma crise financeira, mas é uma crise de imagem muito grande. Talvez eles tenham que fazer um trabalho forte. O presidente da Aurora, ele foi nosso aluno num curso lá da Sicredi Serrana, lá em Carlos Barbosa, e eu gostei muito da postura dele depois. Ele demorou um pouquinho, mas o seu René Tonello, eles disseram assim, nós erramos, nós não devíamos ter deixado escapar com isso, né? E é isso aí, o erro precisa ser escancarado e ser corrigido, né? Mas insucessos e sucessos tem muito, Carla. E se tu tiver alguma coisa da história aí, traz para nós, que é bem interessante o caso da Cotrijuí. Fala, Angélica. Não, só para contribuir, professor, na questão de tantos sucessos quanto insucessos, né? Em todas as cooperativas, a forma de gestão, né? O quão importante é, porque é um choque de culturas, né? Então, são incluídas em algumas empresas ou cooperativas, né, as direções, né, para trazer para a atualidade, mas aí tem esse choque de realidade, que é de culturas, né. Então, enquanto também não souber disseminar essas diferenças, isso pode causar muitos danos ainda, e a gente vê muito isso ainda. Né? Tu sabe, Angélica, que tu aborda uma questão bem interessante. Sim. E qual é a cultura do cooperado com as suas cooperativas? Qual é a nossa cultura como membros de grandes grupos? Quando nós fazemos um trabalho em grupo, que tem bastante gente, como é que a gente faz o trabalho? Não há a responsabilidade compartilhada acaba ficando meio que cachorro sem dono? Sim. Então, nós cooperados muitas vezes agimos com a cooperativa. É minha, mas não é só minha, então eu não me aproprio muito do negócio, né? E aí também, e aí, claro, tem gente mal intencionada, não estou falando que isso seja o caso de nenhuma das cooperativas que eu citei aqui, por favor.
Mas a gente sabe, sim, que tem gente mal intencionada em tudo que é canto, na igreja, tem gente mal intencionada em partido político, que se usa dessas brechas, das faltas de governança, de gestores desqualificados, não preparados para estar lá, para se servir, né, Carlen? Se servir, né? Quanto a gente sabe de muita gente no Rio Grande do Sul que enriqueceu com cooperativas quebradas, né? Fala, Lucivão. Pois é. Nosso grupo de estudos do WhatsApp é uma cooperativa também. É uma cooperativa informal, e exatamente. Muito bem. Exatamente. Então, eu peço aos nossos colegas que interajam mais, que disponibilizem aqueles seus conhecimentos, para que a gente possa estar adquirindo maior conhecimento com a experiência do outro, que é muito importante, um ajuda o outro, porque tem colegas que têm dúvidas, que o outro pode estar sanando, para a gente ter um sucesso melhor nesse curso, né, ao qual a gente obteve a oportunidade de estar fazendo. Então, é essa mensagem que eu digo, e desejo boa noite a todos. Foi um prazer conhecer, professor, prazer em conhecer os colegas, e quando vierem na Bahia, já deixa o convite registrado. Venha comer acarajé aqui, que a pimenta é muito gostosa. Sai legal. Ele entra legal, sair que é o problema. É verdade. Gente, eu deixo um abraço para vocês, então leiam o material, tá? E daqui a uns dias marcamos um encontro de novo. Uma alegria em vê-los, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite a todos.